Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Sociologia, aqui do canal Simplifica para você. Eu sou o professor Adilson Moreira e hoje quero trabalhar com você o conceito de trabalho e sociedade na visão de Émile Durkheim. Antes de mais nada, não te esquece, dá o teu like no vídeo, dá o teu apoio, dá o teu incentivo, ok? Te inscreve se ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com os colegas da escola, do cursinho, da faculdade e por todo o Brasil. Vamos lá. Galera, antes de entrar no conceito básico do Émile Durkheim, como a ideia de trabalho e solidariedade, na visão dele, vamos conhecer um pouquinho da ideia de Émile Durkheim, você que está chegando aqui, tá bom? Conhecendo Émile Durkheim. O Émile Durkheim, ele é considerado o fundador da sociologia, tá bom? Porque ele vai elaborar um método sociológico, um método científico. Foi o cara que lutou para tornar a disciplina reconhecida e para torná-la científica, né, com métodos científicos. Você deve ter ouvido já falar, e nas suas aulas de sociologia, seu professor deve ter lido, que Augusto Comte é o pai da sociologia. Porém, Augusto Comte, ele apenas criou o termo sociologia, ele citou, né, e ele não trabalhou, ele não ultrapassou o campo das ideias, da filosofia. Émile Durkheim é o cara que vai dar corpo à nova ciência. Vamos acompanhar um pouquinho sobre a vida dele. Ele nasceu em 1858 na região da Alsácia, que então era território francês na época, ok? Era psicólogo, sociólogo e é considerado o fundador da sociologia. Bom, ele é considerado o fundador da sociologia, como eu falei, ele sofre influência de Augusto Comte, mas discorda de Comte e prossegue. É isso que dá a ele o norte, a condição de fundador da sociologia. Ele lutou para criar um método sociológico que distinguisse o novo ramo do conhecimento, o estudo da sociedade, ok, das demais ciências humanas. Ou seja, ele batalhou para dizer que a sociologia tem regras e métodos próprios, tá? Ele foi o cara que fez nesse sentido. Bom, de acordo com o seu método, ele se baseia no reconhecimento e estudo do que ele chamou de fatos sociais. Por isso, você costuma muito ouvir falar de Émile Durkheim quando você fala da ideia de fatos sociais. Émile Durkheim, ele foi o cara que inicialmente definiu a ciência. A sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais. E aí perguntaram, mas Durkheim, o que são os fatos sociais? Ele vai dizer que fatos sociais são os modos de pensar, sentir e agir de um grupo social. Mas para consolidá-la como ciência, ele começou a fazer o seguinte parâmetro. Ele percebeu que as ciências naturais elas eram muito mais valorizadas na época. Havia toda uma questão por trás das ciências naturais. E aí ele, então, percebe que cada ciência tem o seu objeto de estudo. Por isso, ele vai falar dos fatos sociais como sendo o objeto de estudo da sociologia, tá bom? Ele quer ser tratado como algo concreto, real. Daí, tem aula aqui no canal para você, olha aqui, para você observar o conceito de fato social. Ele vai considerar, por exemplo, 3 características do fato social: coercitividade, generalidade e exterioridade. Então, ele trabalha essa lógica do fato social como um todo. Em 1887, Durkheim ele vira professor universitário. Até então, ele trabalhava no ensino básico, na França, e quando ele vira professor universitário, ele vira coordenador do curso na universidade em que ele trabalhava, ele vai criar a primeira cadeira de sociologia no ensino superior, ok? Daí a importância dele para essa questão toda da sociologia. Bom, as principais obras, para citar, para você conhecer, para você se familiarizar com as obras de Émile Durkheim. O Suicídio, ok? Ele faz uma análise sociológica sobre este fato, pegando diversos momentos históricos, ok? Tem uma questão muito interessante sobre a questão do egoísmo e do altruísmo nesta obra, tá? As regras do método sociológico, né? Justamente o corpo da ciência, tá? Que ele começa a trabalhar, e aí, fato social e divisão social do trabalho. Então, fica a dica para você, para se aprofundar na obra de Émile Durkheim, conhecer, leia os livros do Émile Durkheim. Bom, galera, não te esqueça de se inscrever no canal e dar o teu like, hein?
Bom, vamos analisar, então, a concepção de trabalho e sociedade para Durkheim. Esta aula ela está sendo uma continuação de aulas anteriores. Nós já falamos sobre o trabalho na Grécia Antiga, na Roma Antiga, Idade Média, a mudança no mundo do trabalho, da Idade Média para a Idade Moderna, a ressignificação, né, de algo repugnante para algo valoroso, para algo nobre e tal. Tem aula aqui no canal para você acompanhar também, maratonar, está na descrição aqui o link, ok? Depois nós falamos sobre a visão de Karl Marx do trabalho, a questão da divisão social do trabalho para ele, mais-valia, alienação, a exploração do homem, etc. Depois falamos sobre Max Weber, né? E a interpretação dele sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, como ele relaciona essas coisas. Hoje nós vamos analisar Émile Durkheim, entendendo como é o olhar dele sobre a questão do trabalho. Bom, para Émile Durkheim, a divisão social do trabalho, ao contrário do que Marx identifica, e aí ele discorda desse conceito, ele não gera conflito, ele gera uma coesão social. A divisão social do trabalho, para Émile Durkheim, possibilita a existência de uma coesão social. Tá bom? Segundo ele, o trabalho representa uma esfera para a existência de solidariedade. E aqui, o conceito de solidariedade não é aquele conceito cristão, tá? De altruísmo, de dedicação, de misericórdia, etc. Não. Na visão do Émile Durkheim, a concepção de solidariedade ela é uma concepção, por exemplo, que significa harmonia entre os indivíduos, ok? Por isso que ele vai afirmar em sua obra que o trabalho é um gerador de solidariedade, porque o trabalho seria esse elo de ligação entre os seres humanos, tá bom? Que ele vai descrever. Bom, a maior ou menor divisão social do trabalho pode gerar um tipo de solidariedade, beleza? Então, vamos lá revisar. A divisão social do trabalho possibilita a coerção social, ela apresenta uma esfera para a existência da solidariedade, o trabalho. A solidariedade é a harmonia entre os indivíduos e, dependendo do grau de divisão social do trabalho, pode ter um tipo de solidariedade, tá bom? Aplicada por ele. Beleza, então. Vamos lá para os dois tipos de solidariedade que Émile Durkheim coloca. Você tem a chamada solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, tá bom? Entende-se por solidariedade mecânica elementos que se constituem nas pequenas sociedades, nas sociedades tradicionais, onde você tem funções mais simples, né? Por exemplo, comunidades rurais, onde você tem uma homogeneidade de comportamentos, às vezes o filho e o neto se comportam em termos de tradição, de hábito, de cultura de trabalho, muito parecido com o avô. Então, essa homogeneidade esse cotidiano mais simples, essas funções mais simples, elas geralmente são colocadas como solidariedade mecânica. Ou seja, em muitos casos, ou na maioria das vezes, nessa sociedade, os indivíduos têm atitudes onde eles não têm uma reflexão por si da atitude, entendeu? Por exemplo, muitos seguem o catolicismo, as tradições, porque herdaram dos pais e assim vai. Então, esses indivíduos partilham dos mesmos valores. Em muitas comunidades do interior, a gente ainda vê um negocinho que eles chamam de puxirum, ok? Que é um trabalho coletivo, todo mundo doa, e no final eles fazem aquele grande banquete, né, e etc. Então, cada um tem uma função, os homens eles vão lá e eles trabalham, erguem o barracão, capinam e tal, as mulheres preparam o almoço e etc. Então, esse puxirum é muito típico das sociedades mais tradicionais, com funções mais simples, onde se desenvolve solidariedade mecânica entre os indivíduos. No outro ponto, Émile Durkheim fala da solidariedade orgânica. Aí se daria em sociedades mais complexas, onde a divisão social do trabalho ela se torna mais detalhada, mais específica, mais intensa, mais aguda, tá bom? Então, você tem indústria, você tem ramos do saber,
você tem especializações de áreas do conhecimento, você tem divisões de tarefas específicas, hierarquia, há toda uma complexidade dessa sociedade. E aí a gente costuma dizer, para que o nosso aluno do ensino médio entenda, que a solidariedade mecânica ocorre mais em comunidades interioranas, em cidades pequenas, e a solidariedade orgânica ocorre mais em grandes centros urbanos, como São Paulo, como Tóquio, como Nova York, ou outras pequenas cidades mesmo, onde você já começa a perceber essa complexidade de coisa, tá bom? Então, a sociedade é mais complexa, são grandes organismos, e ali você tem uma coesão social entre esses indivíduos. Olha aí, galera, só para ilustrar para vocês, né? A solidariedade mecânica, ó, ocorre nas sociedades primitivas, nas quais os indivíduos diferem pouco entre si, tá bom? E partilham dos mesmos valores e sentimentos. Aí, quando você vai para a solidariedade orgânica, para fixar bem, viu? Para levar para a prova, para discorrer, para tirar 10 e gabaritar essa prova, hein? Ok? Então, a solidariedade orgânica vai ser isso, ó, presente nas sociedades mais complexas, se define pela intensa divisão social do trabalho. Queridos alunos, olha só, na próxima aula ou nas próximas aulas, nós falaremos das experiências de racionalização do trabalho. E aí você inclui o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Te segura que a coisa vai acelerar. Muito obrigado pela tua companhia até aqui, ok? Por ter ficado conosco nesta aula. Eu sugiro a você que possa maratonar os demais vídeos do canal Simplifica. Dá o teu apoio, me dá o teu like e me dá a tua inscrição, ok? Compartilhe esse vídeo. Até mais, galera. Tchau.